Arthur, eu fui bastante ativo no movimento liberal e libertário durante bastantes anos, né? Fiz parte do ICFEL, trouxe o MBL para cá, convidei o Rafael Milas para fazer parte à época. Sim. E cada eleição eu terminava com menos amigos e mais cansado dessas picuinhas, dessas Sim. briguinhas e tal. Você também, depois desses 10 anos do impeachment até aqui, não tá de saco cheio? Cara, a sua pergunta é muito boa, cara. A sua pergunta ela toca num aspecto emocional do brasileiro, que é o seguinte: em termos de grande público, né, você teve uma apatia generalizada, né? A gente votou no Jair Bolsonaro, a gente viu esse cara virar presidente e de repente ele acabou com a Lava Jato, ele destruiu a economia do Brasil antes de pandemia, ele traiu todas as promessas e terminou pedindo para Alexandre de Moraes ser vice dele, né? E agora a gente tem que aceitar, engolir um Flávio Bolsonaro rachador como representante da direita. Isso gerou uma apatia nas pessoas. E por outro lado, as figuras políticas que são mais interessadas e que entendem mais de política viram ao longo desse processo os movimentos libertários, inclusive, que eram muito pautados por lógica e leitura, não sei o que lá, se submeterem ao bolsonarismo. A verdade é essa. Os movimentos de direita brasileiros, eles se submeteram ao bolsonarismo. O próprio Partido Novo fez isso. O Partido Novo se tornou um bolsonarismo um bolsonarismo de camiseta polo, né? Então eu diria para você, cara, que a gente que participou de tudo isso, né, do impeachment e da união da direita e de todos somos amigos, a gente viu isso redundar em movimentos populistas de demonstração pública de afeto a Jair Bolsonaro. A verdade é essa. A gente viu agora em 2026 o Nicolas fazer uma marcha e pessoas de 20 e poucos anos fingirem que estavam machucadas porque andaram alguns quilômetros. O Holiday, ó, e tantos outros. Ah, estou machucado porque eu andei pelo Brasil. Aí as pessoas, acorda Brasil. E o Valdemar da Costa Neto. E o Valdemar, obrigado pessoal. A gente vê lá em São Paulo, tem um deputado que ele é bastante famoso. Ele participou, ele era do movimento chamado Nas Ruas. Foi um movimento que inclusive ia para as ruas em apoio ao Sérgio Moro pela Lava Jato. A gente viu mês passado este deputado na Paulista estar do lado da Valdemar da Costa Neto e falar: a direita só existe por causa da coragem desse homem. Né? A gente viu esses mesmos homens subindo, né, nos palanques por exemplo, do Silas Malafaia. A gente vê, por exemplo, o prefeito Manga, em Sorocaba, que é um prefeito TikToker, muito popular, né? Ele vê o pastorzinho Miguel, que é aquele menino de 14 anos que rasga laudo de leucemia das pessoas, falando: você não precisa mais de remédio, é só você me dar o dízimo que eu vou te curar através de uma linguagem dos anjos. A gente viu esse prefeito ir lá e falar: não, ele está abençoando a nossa cidade. Então o que eu quero dizer com tudo isso? A gente viu de dentro pessoas que a gente sabe que não acreditam no Jair Bolsonaro, tá? Fingirem que acreditavam no Bolsonaro porque dá like. Então você fala: isso não cansa, isso cansa demais, cara. Isso é muito desgastante. E da onde vem a minha esperança? Eu vou te dizer. Quando a gente olha para o resto do mundo, e no Brasil isso está acontecendo também, os responsáveis pelas mudanças são as pessoas da geração Z. As pessoas da geração Z, elas são mais novas, elas estão menos cansadas, elas são mais interessadas, elas entendem as nuances, elas não gostam de narrativas simplificadas e elas estão promovendo grandes revoluções no mundo. A Revolução do Nepal foi uma revolução da geração Z. O Bukele em El Salvador transformou o país mais perigoso da América Latina, um dos países mais seguros do mundo, usando a linguagem da geração Z, bonezinho, linguagem fácil. E aqui no Brasil a mesma coisa. E o nosso partido, o Partido Missão, já é, em menos de um ano de partido, já é o partido favorito da geração Z. Então você fala: cara, você não tá cansado? Eu tô, cara. Só que quando eu vejo essa galera mais jovem não caindo nessa coisa cringe e esteticamente obsoleta, que é o bolsonarismo e que muitos dos movimentos libertários se tornaram, haja visto o próprio Paulo Cogos, né? Ah, eu sou contra imposto, sou contra Estado, né? E se ajoelhou o bolsonarismo. Eu vejo essas pessoas rejeitando isso e falando: não, a gente quer um projeto de verdade. E acreditando no nosso projeto. Então, eu de fato acho que a gente tem inevitavelmente um futuro glorioso pela frente. Arthur, para fechar esse bloco, tem mais uma pergunta do jornalista Alan Mesquita, que é do site Fato Agora. Boa noite, Alan, com você. Olá, boa noite, Diego, boa noite, Arthur, e para todos que nos acompanham aqui no Roda de Entrevista. Arthur, minha pergunta é o seguinte: muitos políticos são eleitos com um discurso aí defendendo a nova política, novas práticas, mas depois de eleitos acabam se rendendo a práticas da velha política. Inclusive aqui em Mato Grosso nós já vimos diversos exemplos. Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de comportamento dentro da política. Vai lá com você, Arthur. O que é o seguinte,
Como eu falei, eu acho que as pessoas, infelizmente aqui no Brasil, eu vou usar as palavras que eu usaria numa roda de amigos, tá? Eu não vou ficar fazendo joguinho de falar bonito, não. Vamos ser sinceros aqui. O Brasil tem muita gente muito burra. A verdade é essa. Então, se você é um picareta eficiente, você vai ter bons números. Você vai ter muito like, você vai ganhar muito dinheiro, você vai vender muita coisa que não presta para muita gente burra que vai acreditar em você. E aí, o que você consegue quando você fica gigante? Você consegue o apoio de pessoas que não são burras, mas são oportunistas. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo concreto. Tá, um exemplo que saiu dessa região, inclusive. A gente está falando, eu estou no Mato Grosso, mas o cara saiu de Goiás. Né? A gente pega, por exemplo, o Pablo Marçal, desculpa quem gosta dele, mas o Pablo Marçal é um picareta enganador, ele é condenado por isso, tá? E por que ele consegue o apoio de pessoas supostamente inteligentes, como, por exemplo, um Caio Coppola da vida? Porque o cara chega ali com dezenas de milhões de seguidores, vendendo cursos e ganhando milhões de reais em 2, 3 dias, e aí ele passa a conseguir o respeito de pessoas que não são burras, né? O cara olha e fala assim, peraí, esse cara tá falando que água com gás engorda. Eu vou fingir que isso é uma grande estratégia de marketing. Eu tô vendo esse cara falar que ele pousa helicóptero. Eu tô vendo esse cara falar que dá soco em nariz de tubarão. Eu tô vendo esse cara falar que ele aprendeu a nadar e em 2 dias ele derrotou o campeão olímpico. Eu vou falar que isso aqui é uma grande estratégia de marketing porque eu também quero o meu quinhão. Eu quero ganhar um pouco, tá, dos frutos que esse cara tem ganhado enganando gente burra. Então, por que as pessoas na política agem da mesma forma? Porque, infelizmente, tem muita gente muito burra que apoia eles. Qual que é a minha esperança? A minha esperança, eu vou voltar na geração Z, é que nós temos muitos jovens no Brasil, muito inteligentes, que não estão a fim de fugir daqui, não estão a fim de sair daqui, estão a fim de ir para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Europa, para a Austrália, tá? Elas querem construir as suas vidas aqui, perto dos seus pais, tá? E essas pessoas entendem que tem muito golpista por aí. Então, enquanto a gente vai ter, por exemplo, Virgínias Fonsecas vendendo o jogo do Tigrinho e Cleitinhos indo tirar foto, né, na CPI, nós temos um moleque de 16, 17 anos falando que isso é coisa de picareta. E esse moleque está com a gente. Então, a minha esperança é a geração Z vai ser responsável por convencer, inclusive as pessoas mais velhas, as pessoas da minha idade, as pessoas da idade dos meus pais, né, a não caírem nessas enganações. Arthur, eu gostaria que você falasse pra gente, né, sobre o processo que ganhou do Holliday, que saiu hoje a sentença, né? Sim. Na verdade o Holliday me processou porque eu falei que ele falou, e ele de fato falou, que ele era um filho, aspas dele, tá? Um filho viado, um filho negro viadinho que o Bolsonaro abraçou de volta para casa, né? Então ele perdeu, porque quem falou isso dele foi ele próprio, né? Então, e outra coisa, né? Importante lembrar, o Fernando Holliday, que tem teve, né, um contrato de R$20 mil por mês com o vereador Lucas Pavanato lá de São Paulo para prestar consultoria. E aí você julga se isso é uma coisa de direita a se fazer, né? Tem uma pergunta do Índio do bairro CPA. Esse ex-deputado caçado por vazar áudios machistas sobre refugiadas ucranianas que eram fáceis porque eram pobres, porque confiarmos que ele representa a moralidade. Em primeiro lugar é o seguinte, eu não sou moralista não, cara. Você deve estar me confundindo com algum cara que fica sinalizando virtude na internet dizendo que não fala besteira em privado com os amigos. Em segundo lugar, eu quero que você não acredite em mim, cara. Tudo que eu falo aqui, você duvide e pesquise. Tá? Quando eu falar, por exemplo, que um cara não é verdadeiramente de direita porque ele fez A, B ou C, pesquisa e vê se eu não estou falando verdade. Quando eu falo que o Flávio é ladrão, pesquisa se o próprio Queiroz não sumiu, que fazia rachadinha e pagava a escola dos filhos e o plano de saúde das filhas do Flávio, né? Quando eu falo que o prefeito Abílio aqui, né, atrapalhou a propriedade privada e aumentou o salário da Câmara, vai precisar ver se eu estou falando besteira. Quando eu falo mal da esquerda, que o Lula é o maior ladrão do Brasil, dá uma olhada no processo dele. Então não confie em nada que eu digo. Pesquise e tire suas próprias conclusões. Vai lá, Lucas. Arthur, você fala com uma força, com uma certeza que me parece quase ensaiada, principalmente sobre essas brigas aí que tivemos no movimento liberal e tal, do MBL em si. Nada disso doeu, ninguém se sente falta, o Holliday você não sente falta, não foi doído a briga com o Nando Moura? Com o Nando não, porque o Nando nunca foi meu amigo, mas com o Holliday foi. O Holliday foi uma das brigas. Com o Pavanato? O Pavanato nem tanto, porque o Pavanato é o seguinte, eu não me dou mal com o Pavanato. Tá? Eu já falei isso várias vezes, o Pavanato é um personagem, né? Ele não é aquele cara que todo indignado, ele não é isso, né? O Pavanato sabe que o Jair Bolsonaro é um imbecil, né? E ele tá junto com o Nicolas se descolando do bolsonarismo aos pouquinhos para montar um movimento nicolista. Escutem o que eu estou falando, tá? O Bolsonaro, o Pavanato e o Nicolas estão se afastando do bolsonarismo, mas de fato, cara, o Holliday doeu, cara, porque o Holliday era amigo nosso, né? O Holliday a gente conheceu ele quando ele não era ninguém. O nome Fernando Holliday foi dado pelo Renan.
O Holliday, quando ele não tinha onde morar, o MBL deu um lugar para ele morar. O primeiro terno do Holliday quem deu foi o MBL, cara. E aí o cara traiu a gente pra se vender pro bolsonarismo. Então, se eu falar que não dói, claro que dói, cara. Claro que dói. Só que a gente tem que ser forte, né? A nossa missão é uma missão de renúncia.